E hoje a gente tem a satisfação de ter o nosso irmão Gilvan, que traz a mensagem da noite para a gente. A gente agradece a ele desde já. E eu vou pedir então a todos que procurem se recolher. Vamos fechar os nossos olhos, descruzar os braços, as pernas. Vamos respirar com calma, elevar os nossos pensamentos, agradecendo nossos anjos guardiões, o esforço que têm para nos proteger, para nos conduzir até aqui. Agradecer aos mentores da casa, Dr. Hugo, Vovô Francisco, Corrente Indiana do Irmão Cari, que são os responsáveis pelos trabalhos aqui realizados. Agradecer a eles por terem preparado esse ambiente desde cedo para nos receber e pedir a eles o auxílio para que possamos compreender da melhor maneira possível a mensagem que nos será transmitida nesta noite e que auxilie o nosso irmão na condução dessa mensagem. Elevamos os nossos pensamentos ainda mais, agradecendo a fraternidade dos irmãos socorristas, dos vigilantes e dos higienistas, que são os espíritos responsáveis pela limpeza energética, pela vigia energética, pela preparação energética do ambiente, para que todos os trabalhos aqui realizados transcorram em equilíbrio, em harmonia, em segurança, afastando daqui as possíveis energias que possam interferir negativamente em todos os trabalhos em nome de Jesus aqui realizados. Agradecemos a esses irmãos e humildemente pedimos a eles que levem este auxílio até os nossos lares. Então eu peço a cada um que mentalize a sua casa, a rua, o portão, a porta de entrada. Vamos entrando em nossa casa, vamos passeando por dentro de nossa casa, em todos os cômodos, em todos os cantos, principalmente naquele em que nos reunimos com maior frequência. Pedimos então a esses irmãos que, em nome de Jesus, façam a limpeza energética dos nossos lares, para que lá também tudo transcorra em harmonia, em equilíbrio. Agradecemos a eles e humildemente retornamos até aqui e levamos os nossos pensamentos, então, agradecendo aos bons espíritos que nos auxiliam, que nos orientam, por todo o esforço que têm para com as nossas dificuldades. Levamos ainda mais os pensamentos, chegamos até a esfera de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa mãe, que sempre também nos recebe de braços abertos, nos envolve em muito carinho, muita harmonia. Agradecemos a ela todo esse carinho que tem para conosco. E com Maria e toda a espiritualidade, vamos até a presença de Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Agradecemos então a ele por todo o ensinamento evangélico que nos deixou através do exemplo. E com Jesus, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Criador e, fazendo a prece que Ele nos ensinou, agradecemos então pela vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. A Matsui havia passado que hoje a gente entraria nos nossos estudos a respeito dos chakras, mas revendo o corpo mental, eu achei algumas passagens interessantes para que a gente possa refletir sobre essas passagens a respeito do corpo mental. Sempre que a gente repete de uma outra forma sobre esses temas, há um aprofundamento e uma melhor visualização desses corpos sutis, né? E o entendimento do que ocorre conosco. E como podemos ascender a outros níveis de consciência e percepção da realidade, né?
Porque muitas vezes buscamos fora e não é fora que se busca, é dentro. Mas esse dentro é o quê, né? A gente se pergunta. O que significa esse dentro, esse além de dentro, essa profundidade que somos nós? Então eu trouxe mais uma pequena reflexão sobre o corpo mental para a gente ir conduzindo esse estudo a respeito dos corpos sutis. E a gente, se der tempo, a gente entra também nos chakras ainda hoje, mas a gente não tem pressa. O importante é que cada um vai entendendo, né? Que a gente estudou lá atrás o ectoplasma, depois o duplo etérico, depois o perispírito ou psicossoma, né? Que é o órgão diretor, que é a cópia fiel no plano sutil do nosso corpo físico. Somos nós no plano astral, digamos assim, né? Igualmente, sem tirar nem pôr. Cada célula, cada órgão, cada parte do nosso corpo é representada pelo perispírito ou psicossoma, né? Então ele tem uma forma, ele tem uma representação. No entanto, o corpo mental ele não tem. O importante da gente ter o Data Show seria para a gente ir visualizando melhor, né? Então aqui é uma representação esquemática do que seria o corpo mental. Ele tem essa forma ovoide, né? Ele é a psique, né? das ciências, das psicologias, a psique, ou o eu superior, né? Que é o eu mais profundo. Esse eu superior, por que ele é superior? Ele não é superior no sentido de superioridade, né? A gente hierarquiza o que é inferior, o que é superior, pensando dessa forma. Mas é um todo integrado, não existe separação entre corpo físico, entre esses corpos sutis, não existe separação. A separação que nós fazemos é apenas para que possamos entender de forma esquemática como nós somos compostos. Então, esses estudos viabilizam para a gente ter uma noção do que realmente é esse além de dentro. O corpo mental, nós denominamos dessa forma porque ele expressa o espírito imortal, o eu profundo, o psiquismo puro em uma dimensão superior àquela que se manifesta, o psicossoma. Ou seja, ele é profundo, ele é superior ao perispírito ou psicossoma. Tá? É o corpo ou veículo superior que se reveste da individualidade eterna. É o eu divino que habita em nós, onde se processa o raciocínio puro, a inteligência pura, a dimensão noética que a gente fala, né? A dimensão da inteligência pura e da vontade livre. É nele que se expressa, né? E de onde procede igualmente a formação dos outros corpos inferiores. Então é a partir do corpo mental que se formam os corpos inferiores, através dos quais se manifesta no espírito no mundo das formas. Tá? O corpo mental é a fonte de toda manifestação intelectual do espírito. Os fenômenos da memória, do intelecto, da cognição, são aí elaborados pelo espírito, com vistas à manifestação fenomênica no universo, pelos corpos de quais ele então se reveste. Nesse corpo, ou dimensionalidade, em que se manifesta o eu mais profundo, são elaboradas as percepções objetivas ou as ideias abstratas, as sínteses, as elucubrações filosóficas do ser eterno. Ou seja, a nossa intuição que se manifesta quando a gente trabalha com o sétimo centro psíquico, né, que é a pineal, a glândula pineal. Os centros psíquicos, a gente sempre vai dar uma deslocada para a gente ir entendendo depois a parte dos chakras. A pineal é o sétimo centro psíquico, é o chakra coronário, é o eu divino, é a ligação, a nossa ligação com o eu superior, com o eu divino. É a nossa conexão. Por isso, no processo de meditação, muitas vezes, a gente visualizar a cor que pertence àquele chakra, né? A cor que se harmoniza com aquele chakra, o som que se harmoniza com aquele chakra, com aquele centro psíquico, é um centro, normalmente um centro glandular que está associado.
Por isso as glândulas são chamadas de o espelho do eu, porque são através delas as elaborações de hormônios e o desenvolvimento delas que possibilita a gente modificar, causar importantes transformações no nosso organismo. É na dimensão mental que são registradas impressões captadas pelo psicossoma, ou perispírito, e enviadas à intimidade do espírito ou do espírito para o exterior, impressões essas que se transformam em impulsos elétricos e magnéticos no sistema nervoso. Veja bem, então tudo que se processa no corpo mental, né, e através do perispírito para o corpo físico, é através de um magnetismo, de forças elétricas e magnéticas que vai se processando, né, e transformando numa energia mais, vai se adensando essa energia. É uma energia extremamente sutil, que provém de toda a natureza, né, que provém do cósmico, que provém do alimento, e essa energia é processada no perispírito, e as energias mais sutis processadas através do corpo mental para o perispírito e vice-versa. Então não há separação, né? Enquanto o psicossoma trabalha na área das sensações, das emoções e dos desejos, desenvolvendo a sensibilidade, a plasticidade e outras condições essenciais ao corpo espiritual, o corpo mental reflete atributos mais sutis e elevados do espírito. A importância, então, dos nossos processos de meditação, a gente ascender para esse outro nível de consciência, para que a gente possa trazer dos arquivos acásicos, são chamados de arquivos acásicos, por isso, os arquivos acásicos ou akáshicos não são arquivos que estão no universo, no cósmico, na nuvem, em algum lugar. Esses arquivos são do nosso corpo mental. Esses arquivos é o nosso eu superior. Esses arquivos é a memória de tudo que nós fomos em outras vidas, todas as experiências que temos nesse plano, auditivas, visuais, táteis, degustativas, todas as experiências, absolutamente todas, são captadas, ainda que a gente não tenha consciência disso. Todas essas experiências são captadas, são armazenadas e elas nos conduzem ao longo da trajetória de toda a nossa existência. Toda a nossa existência enquanto espírito imortal. Sua estrutura íntima é de natureza vibrátil muito superior à do perispírito, embora suas energias sejam de característica magnética, variando sua frequência vibracional de acordo com a natureza do pensamento. O importante da natureza do pensamento. Emitido de forma mais ou menos constante. De certo modo, convencionou-se que o ser humano tem elaborado um pensamento contínuo, enquanto uma pesquisa, isso é muito importante. Um pensamento contínuo. A sensação e as pesquisas demonstram, na sua forma geral, que nós temos pensamentos contínuos, 24 horas. No entanto, ocorre um hiato de pensamento. Esse hiato de pensamento, eu associo com o momento da contemplação. Alguns casos seria a contemplação mística, né, onde a gente ascende a esse nível de consciência do corpo mental. Outras seria a contemplação das artes, por exemplo, em que a gente suspende a vontade. Há uma suspensão momentânea, num lapso da vontade. Que a vontade também é algo em nós perene, contínuo. Né? Nós somos eternamente vontade. A suspensão da vontade, podemos trabalhar pela negação completa da vontade. É o caso dos ascetas, aqueles magos indianos, né? Esses ascetas, eles vão negando a vontade de comer, negando a vontade de sexo, negando até a negação da vida, né? O que nós estamos falando em contemplação é a suspensão momentânea, um lapso da vontade. Essa suspensão momentânea do pensamento, esse hiato do pensamento,
é a contemplação mística, né? Mística é uma palavra bonita que significa a sese aonde algo está escondido, algo está vem de rato, né? Na sua origem etimológica, o rato, algo que está escondido, que está velado. É dado esse acese a essa situação aos iniciados. Os iniciados são aqueles que ascendem para esse nível de consciência, por isso são chamados de místicos. Nós todos somos místicos quando temos a oportunidade de ascender a esse nível de consciência. Quando digo nível de consciência, é quase que uma inconsciência, na verdade. Por quê? Porque é um lapso. Você não tem consciência. Você vai e volta. Você certamente vai ter um salto ontológico, ou seja, você certamente vai ter um salto por um outro nível de consciência, um outro nível de percepção da realidade. E isso que é bacana acontecer em nós. Parece ser uma ideia, parece ter uma ideia da frequência vibratória dessa dimensão mental, em que age o corpo do mesmo nome. Podemos tomar como exemplo a emissão de pensamentos elevados, de frequência vibratória mais alta, que faz com que os átomos mentais, ou chamados de matéria psi, como foi classificada pelos nossos irmãos encarnados, irradia-se em frequências e faixas cada vez mais altas, conforme a harmonia da fonte pensadora. Ou seja, quanto mais elevamos nossos pensamentos, quanto mais colocamos um nível vibratório de pensamentos quando estamos em qualquer ambiente, em qualquer situação, nós estamos emitindo uma matéria, chama-se matéria psi. Né? Ou seja, o pensamento é algo quase que objetivo, né? Ainda que a gente não tenha noção do que significa isso. Tais irradiações do ultracampo mental, dos átomos da matéria mental, são portadoras de radiações benéficas, construtivas, de cor, forma e cheiros específicos. Muitas vezes estamos num ambiente, às vezes nos relembramos de um parente querido, né? Emite um aroma agradável que nos remete àquela pessoa que foi para o outro plano da existência, né? Que desencarnou. É a emissão dos pensamentos no plano astral. É a emissão dos pensamentos no plano astral. Então, você vê, a presença se faz, né? Nesse momento dessas pessoas. A gente não tem essa noção muitas vezes. E vem a lembrança, logicamente, né? Porque estamos harmonizados com aquela entidade espiritual. Por outro lado, quando o pensamento é de natureza energética grosseira e inferior, portador de ódio, inveja, ciúme e qualquer outra frequência inferior, a energia dos atos mentais desse ultracampo de manifestação do psiquismo reveste-se de matéria ou massa dos planos inferiores e cai em vibração, alcançando a aura de quantos se afinizem com esse energismo grosseiro. Ou seja, nós não só nos afinamos no plano carnal com entidades, né, que estão nesse mesmo ciclo de vibração, como dos desencarnados. Veja a importância de manter o grau de vibração dos nossos pensamentos, porque muitas vezes numa discussão você não entrar na vibe daquele, né, que está te provocando, que está te instigando, né? A gente tem essa capacidade de parar aquele momento e não entrar naquela viagem. Entendeu? Porque quando você entra nessa faixa vibratória, nessa frequência grosseira, e aí a coisa desanda, não é verdade? Então, manter um nível de frequência vibratória, parar naquele momento, respirar fundo e mentalizar pensamentos positivos. Mansidão seria a palavra mais apropriada daqueles 9 dons do Espírito Santo, lindo e maravilhoso. Mansidão. Disciplinar-se para ter a mansidão diante desses momentos em que a gente é provocado. E nós, aí fora, nós estamos
constantemente sendo provocados. E às vezes nem nos damos conta. Mas não só provocados pelos encarnados, mas pelos desencarnados também, para que a gente caia em tentação, né? E saia dessa frequência vibratória que a gente tanto quer, porque ela se traduz em paz interior, ela se traduz em harmonia, ela se traduz em resolução de situações muitas vezes difíceis com mais parcimônia, com ponderação, sem nenhuma angústia, sem nenhum desespero, sem ansiedade. Vivemos num período de humanidade de extrema ansiedade. A maior luta nossa, que luta no sentido até figurativo, porque nenhum esforço vai nos demover dessa condição, mas apenas a meditação, e a meditação não é possível com esforço. Então, como a gente pode vencer isso? Com disciplina, com o pensamento na hora, parando e fazendo a sua reflexão, olhando para o seu interior e vendo a possibilidade que está de você vencer e superar aquele momento difícil. Tá? Então é por aí, gente, que a coisa acontece. É por aí que a gente muitas vezes também cai nas armadilhas, nas tentações do mundo, né? E a gente acaba se perdendo, se desorientando. Dessa maneira, o potencial mental de qualquer ser encontra-se intimamente relacionado à qualidade da fonte pensante, sendo impossível dissociar a questão moral do potencial mental no que se refere à ascese do espírito no universo. Portanto, torna-se fácil compreender o porquê de Jesus haver recomendado a higiene mental pelo cultivo de bons pensamentos e atos dignificantes. O Evangelho, sempre atual, é tratado de mentalismo energético para todas as criaturas. A dimensão onde tem a sua existência o corpo mental está além dos limites espaço-temporais, ou mesmo daquilo que nós encarnados tão comumente descrevemos como sendo as 3 dimensões. Os sensitivos de todas as épocas que puderam vislumbrar algo dos registros acásicos ou akáshicos que a gente se referiu, registro de acontecimentos forjados na própria luz do éter cósmico, transpuseram os limites vibratórios das dimensões e, desenvolvendo o corpo mental, puderam ter acesso a impressões, às memórias de todas as coisas, de todos os acontecimentos. Isso nós podemos fazer, isso nós podemos ter. Essa ascese, essa dimensão da consciência. Nós podemos. Então, essa ascese ao eu divino é próprio de cada um de nós. Basta você ter inicialmente a vontade, né? Depois, essa vontade vai ser superada porque não vão precisar dela para a gente estar lá em contato e intimidade com o eu divino. O perispírito. Aí uma questão muito interessante que também encontrei. Se o corpo físico é a cópia do corpo espiritual ou perispírito, então o corpo espiritual seria uma cópia do corpo mental? O perispírito é o divino modelo pelo qual é plasmado o corpo somático, ou seja, o nosso corpo físico está plasmado ao psicossoma ou perispírito. Tá? Que se ajusta à forma pré-existente como um molde. Então, o perispírito ele é a moldagem, como nós nos referimos. No entanto, o corpo mental se manifesta no plano em que se movimenta mais ou menos semelhante à forma ovoide, sem ser apreciável aos sentidos humanos, como apreciado como o corpo físico. O corpo mental preside ao modelo diretor, que é o perispírito. Então, é ele que preside. Tá? O corpo mental, as células, as células astrais desse corpo espiritual são organizadas de acordo com o padrão que foi impresso na intimidade do corpo mental pelos pressupostos de Jesus, quando a mônada divina alcançou a iluminação pela razão. Nos milênios que presidiram a evolução do homem sob o divino impulso do Cristo. Então, veja a importância do Evangelho de tudo que Jesus colocou para nós, né?
Então, eu trouxe essa reflexão por quê? Porque a gente vem de contemplação, de meditação, a gente vem de compaixão, a gente vem dos corpos sutis, desse estudo, dessa reflexão. E onde é que Jesus entra nessa história, né? Onde é que Jesus entra? A gente vem de uma orientação não dogmática, não doutrinária, mas se você pegar o Evangelho, está tudo ali. Em outros momentos a gente fez da meditação, o orai e o vigiai, a gente fez conhecereis a verdade vos libertará. A gente fez, né, o amor ao próximo como a ti mesmo. E a gente fez disso o máximo, né, o momento ágape dessa condição de reflexão, o Cristo que vive em mim. O Jesus que vive no plano, que é o plano diretor da nossa condição humana, planetária, de nós todos seres humanos. Então Jesus entra nessa história, né, como o diretor do planeta. Então no próximo encontro a gente vai trazer essa reflexão agora sobre os chakras, cada um dos chakras, tá? E para concluir, eu trago aqui uma reflexão sobre o perdão. Uma certa vez eu estava com um livro que emprestei e gostaria de ter de volta para relê-lo, escrito por um teólogo francês, sobre a transfiguração do perdão. Fantástico livro. Na época que eu estudei e li, achei maravilhoso, sabe? O perdão naquela época me detinha muito. Mas não compreendia que muitas vezes o perdão é uma coisa totalmente desnecessária da vida da gente, né? Necessária num primeiro momento, até para que a gente compreenda e venha fazer novas reflexões sobre o significado do perdão. Essa reflexão traz exatamente isso e eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Que o perdão não é compaixão. O que é ser compassivo? Por favor, vamos descobrir por nós mesmos. Percebemos que uma mente, na condição de pedir perdão, uma mente está ferida. Ou seja, ela pode ser ferida. Portanto, ela pode perdoar. Tá? Pode uma mente capaz de ser ferida perdoar? Essa é a pergunta. E pode tal mente que é capaz de ser ferida, que cultiva a virtude, por outro lado, que está consciente da generosidade, pode tal mente ser compassiva? Compaixão como amor é uma coisa que não está na mente. A mente não está consciente de si mesma como sendo compassiva, amando. Ou seja, a condição do amor, ou seja, não há condição do amor, não há incondicionalidade do amor. Amor é amor, e quando se expressa, não temos consciência dele. A compaixão é o amor. A compaixão não temos consciência de que estamos sendo seres compassivos. Mas no momento em que você perdoa conscientemente, a mente está reforçando o seu próprio centro em sua própria ferida. Então o perdão é algo egóico. O perdão é um reforço para o nosso ego, a nossa ferida, é um reforço da nossa ferida, para não sermos feridos novamente. Assim, a mente que conscientemente perdoa nunca pode perdoar. Ela não conhece o perdão verdadeiramente. Ela perdoa a fim de não ser mais ferida. Assim, é muito importante descobrir por que a mente de fato lembra, guarda. Então, o grande lance no processo de meditação e reflexão sobre essa mágoa, essa ferida, né, aquela observador sincero, com carinho, né, sem julgamento, sem avaliação, que a meditação nos permite. É assim muito importante, então, descobrir por que a mente de fato lembra e guarda.
porque ela mesma se torna grande, ser alguma coisa, porque ela quer ser alguma coisa. Isso é egóico. Quando a mente não quer ser alguma coisa, ela não quer ser absolutamente nada, completamente nada, então nesse estado existe a compaixão. Essa é a condição do nirvana, esse é o niilismo que se diz, que muitas vezes fala-se do niilismo como se fosse o nada. O nada não existe. O nada, na verdade, é uma condição do tudo que se manifesta em nós, né? Às vezes é difícil pensar sobre isso, esse niilismo. Se debate muito em filosofia sobre o niilismo e acusa-se indivíduos de niilista porque acreditam no nada. Mas esse nada não é uma percepção, para a mente, não é uma percepção filosófica, esse nada é algo que se percebe apenas no processo meditativo, né? Nessa condição do nada, existe a compaixão, manifesta-se a compaixão em nós. Alguém precisa perdoar quando você não está mais ferido, não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem dor. Você é um ser compassivo, não precisa de perdão, você não precisa perdoar ninguém. Você não precisa se perdoar pelos seus erros, faltas e dificuldades, mágoas. Não precisa. Você se tornou a compaixão, a expressão da compaixão. Nesse estado não existe nem perdão, nem o estado de ferir, mas para compreender isso, a pessoa tem que compreender o desenvolvimento consciente do eu. Esse desenvolvimento consciente do eu é a investigação, é a observação atenta e carinhosa para o seu ego. Então, enquanto houver o cultivo consciente de qualquer influência particular, qualquer virtude particular, não pode haver amor. Não pode haver compaixão, porque amor e compaixão não são resultados de esforço consciente. Que reflexão, hein? Vamos fazer uma pequena meditação, 5 minutinhos. Peço então que vocês descruzem os braços e as pernas, cerrem os olhos, mantenham pensamentos serenos ao longo do dia, deixe esses pensamentos passarem, desde o momento que você saiu da sua cama, né? Veio o primeiro pensamento, foi fazer sua higiene pessoal, né? Se propõe a fazer amanhã isso com parcimônia, com calma, com carinho, porque tudo isso é meditação. A meditação não é só momento de quietude, de olhar para dentro de si mesmo, olhar para o seu eu, mas é também olhar para o eu que se expressa no espelho enquanto se escova os dentes, enquanto dá um bom dia para a esposa, para o marido. Que bom dia é esse? É um bom dia que realmente deseja um bom dia? Tudo isso é meditação. É você fazendo sua higiene pessoal. É você se trocando, se preparando para o seu longo dia de trabalho, né? Procure olhar o seu dia de trabalho com um olhar sereno, né? Vai encontrar dificuldades, vai encontrar tribulações, mas esteja todo momento visualizando algo superior dentro de você que pode te surpreender. Tranquilos, serenos, visualizem os pés, direito e esquerdo, a palma dos pés, o dorso, os tornozelos, cada célula trabalhando harmoniosamente, ao ritmo do cósmico, ao ritmo de Deus. As panturrilhas, as pernas direita e esquerda, joelhos, as coxas,
que os nossos passos sejam passos de retidão, sejam passos firmes de decisões importantes que nós temos que tomar. Cada decisão, por mais singela, por mais simples que seja, é uma decisão importante para nós. Relaxem a pelvis, os órgãos internos, funcionando perfeitamente, ao ritmo do cósmico, ao ritmo de Deus. Relaxem. Relaxem. Visualizem as costas, os órgãos nessa região, subindo as costas, a coluna, a nuca. Relaxem. Tirem o peso do mundo das costas. Tirem todas as tensões do dia. Sintam-se livres. O dia se foi. O dia acabou. O dia de trabalho, o dia de compromisso. Mas vivemos um presente contínuo. Agora é o momento de irmos e descansarmos, fazermos um de jejum. Mantemos sempre os pensamentos serenos, tranquilos, iluminados. Visualizem o abdômen, o tórax, os órgãos funcionando perfeitamente, ao ritmo do cósmico, ao ritmo de Deus. Os pulmões, coração, pescoço, a nuca. Novamente subindo o couro cabeludo, a testa, os olhos, para que possamos olhar o mundo com mais clareza. O nariz, a boca, para que possamos proferir palavras de serenidade, de mansidão, de alívio, de conforto. Palavras que traduzam os nossos pensamentos elevados. Palavras que possam levar ao outro sempre um afago, um carinho, um estado de compreensão da realidade última. Somos todos instrumentos dessa realidade. Cada um tem o seu dom. Cada um pode se manifestar divinamente. Em cada momento, em cada ato, em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar. Relaxem. Assim, serenos, tranquilos. Passou na sua tela mental o seu longo dia. Você observou com carinho, com atenção, sem julgamento, sem avaliação e sem condenação. Assim, a sua noite será plena, tranquila, reparadora, para um novo dia de labuta, de trabalho,
Vamos voltando à realidade objetiva. Abrindo os olhos, espreguiçando, estiquem os braços, as pernas. Muito obrigado.